Na aula de hoje nós vamos falar acerca do camarão da Malásia. São alguns detalhes importantes, apesar de todo o material em PDF estar bem detalhado, mas vale a pena ressaltar alguns cuidados importantes, tá? Para o cultivo do camarão da Malásia, ou o famoso gigante da Malásia, né? Um camarão que pode chegar de 32 a 47 centímetros e pesar até meio quilo na sua fase final. Lembrando, gente, que existem duas formas de você adquirir o camarão da Malásia no mercado. Primeiro é o que nós chamamos de pós-larva, né? Ok? A pós-larva é exatamente posterior a uma fase, tá bom? Então é posterior ou após uma fase inicial, vamos dizer assim. Porque nós temos a fase larval, que ela normalmente é cultivada em laboratório, porque requer alguns cuidados até chegar à fase de pós-larva, aonde você já pode comprar e povoar o seu tanque também com alguns cuidados necessários. Porque nessa fase pós-larva, o camarão ainda não tem o hábito de se alimentar de ração, tá bom? Ele não está treinado. Ele conhece, são exatamente as algas, os micro-organismos vivos, né? Que nós falamos que é exatamente o zooplâncton. Então, muitas pessoas fazem o tratamento com artênio. Então, a alimentação dele, nessa fase de pós-larva, requer os cuidados. O tanque tem que estar bem fertilizado, porque vai ser o alimento principal dele. Aqui, gente, representa mais de 75% de alimento natural e 25% aí de ração. A ração ele vai se adaptar lentamente. Não é que você joga a ração logo na fase de pós-larva que ele vai se alimentar da ração. Não. Mas o que a ração vai fazer? Vai fazer a fertilização para compensar aquilo que já foi consumido. Você está entendendo? Então, assim, você põe lá, ele vai retirando o alimento natural, já vai ficando em falta. Porque onde tira e não tem reposição, vai ficar em falta. Então, essa ração, ela vai ajudar a fertilizar para compensar até que ele já esteja treinado a se alimentar aí da ração. Agora, durante a fase de desenvolvimento dele, ele também não vai deixar o alimento natural, gente. Ele vai continuar alimentando da ração e também do alimento natural quando é oferecido dentro do sistema. Essa fase aqui de pós-larva, gente, eu aconselho, tá, as pessoas adquirirem somente quando as pessoas têm um tanque realmente fertilizado, pessoas que já têm experiência para poder cultivar a partir da pós-larva, porque a mortalidade ela pode ser significante, tá? O índice de mortalidade nessa fase é muito grande e se você não tiver os cuidados necessários, ela pode chegar aos seus 65%, tá vendo só? Ou seja, você compra um bolsão aí com 100 mil pós-larva, aí eu paguei barato. Só que você não preparou o tanque não está correto, a alimentação, enfim, vários detalhes, né? Relacionados a parâmetro, temperatura. Aí o que acontece? Você tem um índice de mortalidade muito grande, pode chegar até 65%. Então, nessa parte de pós-larva, nessa fase de pós-larva, eu aconselho quem já tem uma técnica, já tem um domínio no sistema de criação do camarão da Malásia, para ter bons resultados aí. E o que é bons resultados, gente? 85% de sobrevivência. Isso aqui é nota 10. Tá legal? Então é diferente, né, de ter 65% de mortalidade para 85% de sobrevivência. A segunda fase, tá, que nós podemos citar aqui é a de juvenil ou junior, né? Tem gente que fala junior, tem gente que fala juvenil. E qual é essa fase? É após a pós-larva.
índice de mortalidade, gente, é muito baixo. Ele pode ser reduzido aí de 15% a 20%. Ó, por quê? Porque o camarãozinho já está maior, você já viu o formato certinho do camarão, ele já está maiorzinho, e ele já está treinado a comer ração. Ele começa comendo aí uma ração triturada, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dele aqui. Mas ele começa a comer uma ração farelada, ou ração em pó, alguma coisa dentro desse sentido aí, tá bom? Então, essa fase aqui é importante a gente observar, tá? Outro detalhe, viu, gente? Camarão da Malásia, toda vez que falar camarão da Malásia, lembra, tanque escavado. Ah, mas eu posso criar um camarão da Malásia em tanque com revestimento? Pode, gente. Mas é aconselhável? Não. Porque você vai enfrentar problemas com parâmetros da água, um controle maior, num sistema de lona, e até mesmo o conforto do camarão, porque ele precisa se apoiar. O camarão da Malásia ele anda igual a lagosta no fundo, entendeu? É diferente do camarão Vanamei que nada em todo o espaço do tanque. Esse não, o habitat natural dele é o fundo, é aqui que é o espaço dele. Então por isso que ele precisa de um conforto maior. E nesse caso aí é o tanque escavado. Então você relaciona sempre camarão da Malásia, tanque escavado, tá bom? O segundo aspecto acerca da criação do camarão da Malásia é concernente à alimentação dele, tá? O camarão da Malásia, ele tem uma alimentação diferenciada. Porque, gente, o camarão da Malásia, ele come primeiramente de tudo. Olha, ele come desde folha, ele come fruta. Se você jogar legumes, ele vai comer. Se você jogar carne, ele vai comer, tá? Ou seja, ele come de tudo. Mas qual é o ideal para uma criação comercial? Ração balanceada, tá? Tem lugares aí, gente, que a gente sabe, nós temos clientes aí que onde não chega a ração, né? Tá distante da cidade, então ele tem uma certa dificuldade até conseguir a ração balanceada. Então, aqui nós chamamos de alimentação alternativa, tá? Mas como o nosso curso é para uma criação comercial, nós temos que deixar claro que a alimentação é ração balanceada. Como que é feito? Diferente também do camarão Vanamei, o camarão marinho. Como o camarão da Malásia come no fundo, a ração tem que ser peletizada, tá? Ela tem que ser peletizada. Por que isso? Porque quando você joga a ração, ela vai cair no fundo. Tem gente que me pergunta assim, o camarão da Malásia é bom eu tratar dele com aquelas bandejas de alimentação? Ô, gente, você pode até fazer um controle ali, mas não é o ideal para ele. Você pode utilizar para fazer um controle, tá? Mas não é o ideal para ele. Controle de quê? Você vai, quando você levanta a bandeja, tá? Você vai ver os camarões aqui. Aí você vai ver como que está o quadro clínico deles. Você vai ver a quantidade de ração que foi consumida em proporção que foi colocado. Tudo isso aí ajuda, tudo isso aí contribui. Agora, por que o camarão da Malásia não é aconselhável esse tipo aqui? Tá, vamos ver aqui. Aqui nós estamos tendo uma vista de cima do tanque, uma vista aérea. Então o camarão da Malásia, ele marca território. Ou seja, ele ocupa um espaço aqui. São 12 camarões por metro quadrado. Não é metro cúbico, é metro quadrado. Então vamos colocar que nós temos 12 camarões aqui, nesse espaço mais 12 e assim sucessivamente. Tá bom? Esse camarão aqui, se uma turma dessa daqui passa para o lado de cá, eles vão brigar até a morte. Gente, camarão da Malásia não tem aquela assim, apanhou, corre, não. É vida ou morte, ele sabe que ele está indo para o território do outro. Se tiver briga, vai ter que chegar ao resultado final, tá bom? Um vai morrer e vai virar alimento, tá? Então,
o que ocorre aqui? Quando você joga a ração para camarão da Malásia tem que ser à base de arremesso, porque a ração tem que cair espalhada no tanque. É importante que você ande jogando a ração em toda a área do seu tanque, de mais uniforme possível, tá? Porque eles trabalham, eles moram no fundo, eles se alimentam no fundo. Então é importante que caia a ração aqui, para que eles tenham um desenvolvimento mais uniforme, tá certo? Então que é importante você olhar isso aqui. A ração tem que ser peletizada, que é uma ração que vai para o fundo, tá? Sobre a alimentação natural, deixa que o próprio sistema vai criar alimento natural, é só você manter o controle, os parâmetros ideais aí para ele, para a biologia da água funcionar, né? E em relação à ração, você tem uma tabela, né? Porque o camarão a gente trata ele com 3 fases. Vamos dizer que nós temos aí a parte aí de juvenil, a parte já de crescimento aí, e a parte de engorda, né? Então, são 3 fases que você tem um camarão. E você nós vamos falar aqui sobre também o tipo de camarão que você tem no cultivo aqui, vindo de um mesmo lote. Pode vir de uma mesma fêmea, tá? Porque uma fêmea, gente, ela coloca de 15 mil a 40 mil ovos. Então vamos colocar que você comprou 10 milheiros aí. Então são 10 mil camarões. Pode ser da mesma fêmea, mas o crescimento deles vão ser iguais? Não, porque existe dos machos 3 tipos e a fêmea. Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso aí, tá legal? Então só lembrando que a alimentação deve ser jogada, tá bom? Sempre em volta do tanque para ele poder se alimentar e ter o desenvolvimento melhor aí, combinado? E não esqueça, procure sempre ração de boa qualidade. Ração de segunda linha, má qualidade, gente, vai tratar do seu animal? Vai, se ele come de tudo, ração não vai fazer diferença, né? Em termos, né? A questão é que você vai prolongar o desenvolvimento do seu peixe e vai ter acúmulo de matéria orgânica desnecessária, porque a ração de má qualidade faz isso, tá? Ela mais traz problema do que solução. Sobre o desenvolvimento do camarão, nós sabemos que o camarão, para ele poder crescer, tá? Para ele poder crescer, ele tem que mudar a sua carapaça, né? O que é isso? É aquela casca. É o que nós chamamos de processo de muda. Quando ele é pós-larva, ele chega a trocar constantemente essa casca para ele poder crescer, tá? A casca, ela é dura. Aí o que ele faz? Ele começa a acumular água, líquido, para que ela começa a amolecer e ele consegue então sair dali e já vai a camada que está sobre o seu corpo já vai com o tempo ficando rígida rapidamente, já preparando para a próxima muda. Então é assim, ele vai trocando a casca para poder crescer. Sem a muda não tem crescimento, tá bom? Agora, essa fase aqui é a que ele mais fica vulnerável a doenças e também a predadores. E é uma fase onde você não deve fazer manejo, tá? Dentro do tanque. Dentro do tanque, tá? Não deve ficar passando rede e tal. Por que isso? Porque essa fase de muda, gente, é aonde acontece dele ficar mais frágil e se estressa com facilidade. O animal estressado, todos nós sabemos, fica vulnerável a doenças, tá? E atrapalha também o desenvolvimento. Ele é tão carente, tão necessitado de cálcio e magnésio, que quando ele faz a troca, ele se alimenta dessa casca. Por quê? Porque ela é a fonte de cálcio para ele. Então, aí é necessário você estar sempre monitorando aí, para quem é criador de camarão, nós temos aí também os equipamentos, né, de teste, para você medir aí o cálcio e o magnésio da água, que são fundamentais. Ó, só lembrando, peixe é cálcio e fósforo. Camarão, cálcio
e magnésio. Tá legal? Então, esse monitoramento aí é importante aí. Feita essa muda aqui, ele vai então passando de fases, tá? Ele vai passando de fases. Quando ele está na fase ainda lá de pós-larva, ele troca diversas vezes. E de acordo com que ele vai crescendo, é que vai reduzindo a quantidade de trocas dessa casca. Agora, uma coisa interessante no camarão, o camarão, de forma específica aqui, o camarão da Malásia, é que eu disse que dentro do mesmo lote você tem 3 tipos de macho e a diferença da fêmea, né? Vamos colocar aqui que nós temos 3 tipos de macho. Temos o 1, o 2 e o 3. O primeiro nós chamamos exatamente que é o SM. Esse aqui, gente, é o tipo de macho que é o menor deles, tá? Ele é o menor deles. Ele chega de 20 até 25 gramas, tá? Isso em 6 meses. Nós vamos saber o porquê. Já o camarão número 2, vamos dizer assim, é o OC. O que é isso? Ele é um intermediário. Como que você identifica esse camarão? Ele tem as patas, as pinças, né? Aquelas pinças maiores, elas são amarelas, tá? E o peso dele, então esse aqui é um camarão mais ou menos, ele chega de 50 a 60 gramas no período de 6 meses de cultivo. Já o camarão maior, que é o BC, esse aqui é o camarão dominante que nós chamamos. Esse aqui tem a pata amarela. Esse aqui tem a pata azul. A gente fala pata, viu, gente? Mas é força de expressão, né? É a pinça, tá bom? Tem gente que fala assim, você não pode ficar falando pata. Isso não vai fazer diferença, né? Me ajuda. Então, o que acontece? Essa pinça, ela é azul. Então, ele chega de 100 a 120 gramas em 6 meses. O que esse macho aqui é? É o dominante. Por isso que ele cresce mais que os outros. Isso é questão genética? Não. É porque ele foi se alimentando e foi expulsando os outros aqui do território dele. Aí a ração que está ali, o alimento, fica à disposição dele. Ele se alimenta mais que os outros, porque ele oprime os outros. Você lembra que nós falamos sobre os peixes? Que os peixes grandes oprimem os pequenos? Aí interferem no desenvolvimento deles? Da mesma forma o camarão. Por isso que é recomendado a partir aí do 4º mês, você já ir fazendo uma despesca parcial no seu tanque, que aí você vai retirar esses grandes aqui que já estão prontos para comercialização, tá? E esses aqui vão ter espaço para se alimentar. Aí eles vão desenvolver mais. Aí no 5º mês passou a rede, esses aqui vão sair e vai ficar esse aqui. Vai ter condição de ter um desenvolvimento melhor, porque vai sobrar mais ração, eles não estão sendo oprimidos, eles começam a se alimentar, começam a ter ganho de peso. É assim que funciona no mundo aí do camarão. A fêmea, ela é diferente, tá? A fêmea, ela pode atingir, ela varia de 25 até 60 gramas aí durante 6 meses de cultivo. Tá? Isso aqui é as fêmeas, tá bom? As fêmeas podem chegar aí de 25 a 60 gramas, tá? De acordo com densidade, disponibilidade de alimento, tá? Aí, de 25 a 60 gramas em 6 meses de cultivo, tá? Então ela é mais padrão até do que os machos. Os machos têm essa diferença aí, tanto de tamanho, de peso, né? E época até mesmo para poder fazer a despesca, que é ideal fazer a despesca parcial.
Ah, mas eu posso fazer uma despesca só? Pode, gente, você pode fazer uma despesca só. Quando você faz uma despesca só, você vai ver a diferença de tamanhos, nitidamente. Aí o que é necessário? Você também fazer a seleção. O que é isso? Você vai selecionar o tamanho deles. Tá? Tem gente que comete o maior erro. Pega tudo e vende por um preço só. Sendo que esse aqui é o maior, ele tem um peso maior, ele é mais valorizado. Esse aqui, mais ou menos. E esse aqui tem um valor menor, por causa do tamanho do peso. Então não compensa você fazer uma despesca só e vender tudo por um preço só. Sendo que você, ao vender para o atacadista, ele vai pegar e vai fazer essa seleção aqui que você não fez. Ganhando assim todo o lucro que você deixou de ganhar aí durante o período executivo aí de 6 meses. Tá? Então o ideal é que você faça a seleção e já entregue ele beneficiado, ou até mesmo ele in natura, mas já com os seus tamanhos selecionados aí. Como eu falei, o tanque tem que ser um tanque escavado, né, para o cultivo do camarão da Malásia. Algumas recomendações são necessárias, tá? Desde que o tanque também não passe a 1,50 m de altura. Por que isso? Porque o camarão da Malásia, como eu expliquei para vocês, ele utiliza a parte do fundo do camarão. Então, qual é o mínimo? A 60 centímetros você já cria o camarão da Malásia. 60 centímetros de profundidade você já faz uma criação de camarão da Malásia. É o ideal? O ideal é que esteja aí no mínimo em 1 metro. Mas com 60 centímetros você já cria o camarão da Malásia. Você entende? Então o tanque não deve ultrapassar 1,50 m. Sobre o policultivo, qual que é o ideal você fazer a criação do camarão da Malásia com a tilápia? É o que nós vamos falar aqui agora, tá? Que faz parte do nosso curso aí, que é o policultivo dele com a tilápia. Tá bom? Como que funciona o policultivo? Tá, primeiro, gente, você preparou o seu tanque, todo o processo normal, você vai povoar com camarão da Malásia, tá certo? Se você colocar ele juvenil, depois de 30 dias, 40 dias, você já pode colocar os alevinos da tilápia. Por quê? Aqui os peixinhos vão ficar aqui. E a partir desse período, 30 dias da parte de pós-lava, juvenil, que você colocou ele aqui, já vai dar aí praticamente 60 dias. Que é o camarão da Malásia de 6 a 8 meses. Tá? Aqui é o período onde você começa as despescas e daqui vai até a finalização. Então, quando você coloca aqui, deu 60 dias, ó, é exatamente o período onde é o cultivo da tilápia. E outra, você povoando com 60 dias total aí o seu tanque, as tilápias já não vai comer os camarões, porque já saiu do tamanho que dá para ela poder se alimentar. Então seu camarão vai desenvolver e a tilápia também. Quando deu 6 meses, você pode fazer a despesca única. Por que 6 meses? Que é o tempo da tilápia. Porque 60 dias o camarão ficou sozinho aqui. Aí com mais 6 meses, totalizou a fase final do camarão. É onde você deve fazer a sua despesca. Tá bom? Mas tem gente que fala que é 6 meses. Então você coloque 30 dias e depois a tilápia. Aí você vai ter um cultivo para despesca com 7 meses total. Tá bom? Pode ser feito assim também. Eu particularmente prefiro esperar os 60 dias e ter um desenvolvimento maior do camarão. Durante esse período aqui de 60 dias, você vai jogar ração peletizada para ele se alimentar. Depois que você colocou a tilápia, gente, você só vai tratar da tilápia no policultivo, viu? No policultivo. Você vai tratar só da tilápia. Você não vai preocupar em jogar ração peletizada. Você vai jogar só a ração extrusada, que é aquela ração que flutua. Você tratou a ração, vai ficar aqui, as tilápias vão subir para comer, tá? E os camarões vão ficar aqui no fundo.
O que eles vão comer? Alimento natural, toda a ração que vai para o fundo, eles vão fazer o aproveitamento da ração. As fezes do peixe têm produtos, né, da ração, que é o que não foi dissolvido, não foi absorvido pelo organismo do peixe, então vai cair o resíduo através das fezes no fundo do tanque. Eles vão se alimentar desse resíduo, do resto do milho, das coisas da ração que está ali. Aí eles vão ter esse tipo de alimentação. Então você não precisa tratar do camarão, você cuida da ração da tilápia, você cuida do tratamento da tilápia no policultivo, tá? Aí o que acontece? Você vai fazer sua despesca, vai ter uma boa lucratividade com a tilápia e o camarão vai sair no 0,800. É isso que a gente fala aí no mercado. Camarão a custo zero. É por causa disso daqui, tá bom? Ah, o camarão fica bom? Do mesmo jeito, gente, tá? Aqui é porque ele vai ajudar até a melhorar a qualidade da água, porque ele vai limpar o fundo, evitando assim acúmulo de matéria orgânica. Ele vai ser o faxineiro, é o lixeiro mesmo do seu tanque, tá? Ah, e sobre a densidade, bem, você pode fazer, por exemplo, 5 a 6 camarões aí, tá? Para cada tilápia, por exemplo. Porque o camarão ocupa no fundo, mas a tilápia, ela fica aqui, ó, ocupa essa área. Então você coloca aí, para cada tilápia, você pode colocar aí 5 camarões, até entre 5 a 6 camarões, respeitando que o camarão é pelo metro quadrado, a tilápia pelo metro cúbico, tá bom? Então não esqueça essa regra. A cada um peixe, você pode colocar aí, trabalho em média de 5, tá ideal, tá excelente, né? Tem gente que recomenda aí de 3 a 6. A gente trabalhando com a média de 5, dentro do sistema policultivo, tá excelente, não precisa extravagar mais do que isso aí não. Acontece que você vai colocar aqui, ó, 5 em cada metro quadrado, tá bom? E faz a densidade da tilápia aí normal para poder fazer o seu cultivo aqui nessa parte aí, tá bom? E aí você consegue desenvolver um bom policultivo aí e ter rentabilidade dos dois lados aí, combinado? Fica aí a matéria aí e qualquer coisa nós temos o material em PDF, não deixe de estudar.